a diferença entre micro e macroeconomia? Se não sabe, vamos saber aqui agora. Olá, mais uma vez, Felipe Teodoro Neto falando para o canal Expertise. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre microeconomia e macroeconomia, saber a diferença básica entre esses dois lados da economia, da ciência econômica. Se você quiser saber mais sobre muitas coisas, se inscreva no canal Expertise. Aproveita que é de graça, faz uma grande economia se inscrevendo aqui, tendo acesso a muitos cursos gratuitos, alguns comigo, alguns com outros. Então, para continuar tratando aqui de economia, a aula 2, vamos falar aqui de macroeconomia e microeconomia, saber a diferença básica entre esses dois conceitos. Primeiro, a gente tem que saber que a ciência econômica é uma ciência humana, basicamente, intrinsecamente uma ciência humana, não é uma ciência exata, embora a gente use muita matemática para fazer essas análises, produção de índices, de preços, de custos. A economia é uma ciência intrinsecamente, basicamente humana, porque a consideração inicial, a consideração básica da economia são as decisões humanas sobre o que produzir, para quem produzir, como produzir, para maximizar a eficiência da produção e da satisfação das necessidades da sociedade. Então, considerando que essa ciência econômica é basicamente humana, a gente já tem duas vertentes dela, que é a microeconomia e a macroeconomia. E qual a diferença entre as duas? Embora tudo seja economia, tudo lide com os dados, tudo lide basicamente com as mesmas condições, mas a microeconomia ela tem um foco concentrado muito mais nos agentes individuais, por exemplo, consumidores, os trabalhadores, as empresas, e as análises são de mercados específicos, de mercado interno, a cidade, um estado, um bairro. Essas são análises microeconômicas, enquanto a macroeconomia concentra em estudos agregados econômicos, como o produto interno bruto, o índice geral de preços, o desemprego geral, a inflação do país, como essas todas que usaram, o câmbio, tudo isso é base no estudo da análise macroeconômica. Tá? Essa é a primeira grande diferença. E a segunda diferença é que a microeconomia ela estuda as relações e as interações econômicas numa escala muito menor, muitas vezes analisando questões específicas, como a determinação de preços e bens de serviço, oferta e demanda do produto, as decisões de consumo, consumidor em si, a maximização do lucro por parte das empresas, enquanto a economia analisa tendências de fenômenos macro, né, fenômenos em grande escala nacional, escala mundial, questões como o crescimento econômico, a política monetária, impacto das políticas governamentais. Essas são as bases do estudo da macroeconomia. A gente sim, tem 3 cursos na área econômica, esses 3 cursos são humanos, tá? Ciências humanas, que são as ciências contábeis, foi a minha área, a administração de empresas e a economia. São 3 cursos que as universidades no Brasil oferecem nesse âmbito econômico. A diferença é a seguinte, que a gente analisa assim, de uma certa forma. A ciência contábeis é mais voltada para a microeconomia, para a economia dentro das empresas. Uma análise microeconômica, uma análise da própria empresa, da própria produção, da relação com o consumidor, essas coisas todas. A ciência contábil ela vai analisar a economia interna da empresa, a microeconomia mesmo. Enquanto a economia, o curso de economia, ele é voltado mais exatamente para o estudo macro da grande economia do país, como um todo, análises econômicas mais complexas, mais gerais, enquanto a administração ficaria mais ou menos no intermediário, porque analisaria as necessidades da empresa e avaliando também as questões de mercado. Então, basicamente, são esses 3 cursos, são áreas humanas, basicamente, apesar de usar muita matemática, mas a matemática tem tudo na nossa vida, não tem como fugir. E, basicamente, é isso, a diferença da microeconomia e da macroeconomia. Não é só porque é grande ou pequeno, também tem essas questões do que se analisa, no caso da microeconomia, questões relacionadas ao próprio consumidor, as questões internas da empresa, enquanto a macroeconomia analisa as questões gerais do mercado como um todo, do país, do mundo, tá bom? Esperamos ter podido ajudar. Aproveita que está aí, se inscreve no canal, deixa a curtida se achou legal. Se não achou legal, deixa descurtido também, faz parte da nossa análise. Deixa um comentário falando o que você acha. Valeu? Fique com o Expertise.